CPI da telefonia. Presidente Josué Neto diz que estudo técnico de segurança jurídica vai determinar a instalação do inquérito na casa. Mensagem do executivo que será enviada à Alean quer regulamentar o benefício às empresas de transporte coletivo de Manaus. E você também vai ver no Alean Notícias de hoje. Deputado Marcelo Ramos denuncia suposta irregularidade em processo licitatório do executivo. Em Envira, deputado Luiz Castro afirma que funcionários são demitidos por questões partidárias. E ainda, Peru é homenageado na Assembleia Legislativa e deputada Juta Afonso propõe um intercâmbio econômico entre o Brasil e o país vizinho. Boa noite. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, anunciou nesta terça-feira que vai encaminhar à Procuradoria da Casa um estudo sobre a segurança jurídica para a instalação da CPI da telefonia. Paralelo a esta ação, o deputado Marcos Rota vai participar em Brasília de uma reunião para tratar sobre este assunto com representantes de 16 assembleias legislativas que já estão com a CPI em andamento. Durante reunião com parlamentares membros da mesa diretora da Assembleia Legislativa, o presidente da Casa, deputado Josué Neto, tratou sobre o pedido de instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar e apurar as causas da má prestação de serviços das operadoras de telefonia móvel e fixa no Amazonas. De acordo com o presidente, é necessário que haja um estudo técnico a ser realizado pela Procuradoria da Casa sobre a legitimidade da investigação. Nós estamos solicitando para a Procuradoria-Geral da Casa para que possa nos fornecer um estudo baseado na segurança jurídica. Um serviço de telefonia móvel que é um serviço de concessão e de responsabilidade federal, né? Então nós estamos exatamente com esta dúvida e pedindo auxílio aí da nossa Procuradoria. O parlamentar destacou ainda a importância que essa CPI tem para a casa e para os amazonenses. O pedido de CPI, é claro que tem um objeto importante, é de extrema importância os amazonenses terem não só um bom serviço de telefonia móvel, como também um serviço de internet que é de extrema importância para hoje o mundo moderno. O que se procura hoje, caso essa CPI seja implementada, é justamente a melhoria destes serviços. A instalação da CPI da telefonia tornou-se um movimento nacional. Por isso, não é somente na Assembleia Legislativa do Amazonas que a Comissão Parlamentar de Inquérito foi solicitada. Pelo menos 16 estados também já tomaram essa iniciativa, devido à dificuldade de realizar esse processo no Congresso Nacional. Na quinta-feira, dia 8, o deputado Marcos Rota irá participar em Brasília de uma reunião com representantes das Assembleias Legislativas do Brasil para discutir sobre as CPIs da telefonia que já estão em andamento. O parlamentar espera que o Amazonas seja incluído nesse grupo em breve, pois é a partir desse movimento que será criado um relatório único sobre as operadoras de telefonia, a ser encaminhado ao Congresso Nacional para a tomada de providências. E sobre o deputado Ricardo Nicolau, o presidente da Casa, Josué Neto, declarou que as denúncias envolvendo o parlamentar encontram-se em processo administrativo para que todos os procedimentos cumpram os requisitos de legalidade estabelecidos na Constituição Estadual e no regimento da Casa Legislativa. O governo do Amazonas, por meio da Casa Civil, vai encaminhar à Assembleia Legislativa mensagens sobre o projeto de lei que regulamenta benefício às empresas de transporte coletivo urbano de Manaus. De acordo com o Executivo, o repasse de recursos com esse fim só é possível com a autorização da Alean. Mais informações com a repórter Priscila Sena. Raquel, de acordo com Afonso Lobo, secretário da Cefaz, a mensagem do projeto de lei prevê que o órgão que deverá receber o repasse do Estado, referente ao subsídio concedido ao transporte coletivo, será a Secretaria de Estado de Governo. O repasse será de R$1 milhão por mês e irá subsidiar as operações das empresas de transporte coletivo de Manaus, que deverão manter o valor da passagem de ônibus de R$ 3 para R$ 2,75. O secretário afirmou ainda que os valores não estão vinculados ao pagamento de salários dos trabalhadores do transporte público. Priscila Sena para o Alean Notícias. O deputado estadual pelo PSD, Marcelo Ramos, denunciou na manhã desta terça-feira suposta irregularidade em processo licitatório do Executivo. A licitação voltada para a ampliação do programa Reforço Escolar por um período de 12 meses custará aos cofres públicos R$ 27 milhões.
O pregão eletrônico de número 35 de 2013 previa a contratação de empresa para a transmissão de teleaulas para municípios do interior do estado, como parte da expansão do programa Reforço Escolar Criando Oportunidades, do governo do Amazonas, financiado pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. Porém, houve a alteração do edital, modificando o objeto do contrato e a cláusula que previa índice de liquidez geral maior ou igual a 1 e capital mínimo de 10% do valor da proposta cumulativamente. De acordo com Marcelo Ramos, a alteração do edital beneficiou a entidade sem fins lucrativos Multimeios. A CGL claramente manipulou o edital de licitação de um programa vinculado ao Fundeb da SEDUC, para direcionar a licitação para uma instituição chamada Escola Multimeios. A CGL não só mudou o objeto do pregão, como também alterou uma cláusula do edital para permitir que instituições sem fins lucrativos participassem do certame. No final, apenas essa Escola Multimeios participou do certame, ganhou o contrato de 27 milhões de reais. De acordo com o parlamentar, em julho, apenas um mês depois da entidade vencedora do pregão firmar o contrato, 11 milhões de reais já haviam sido empenhados em favor da entidade. Marcelo Ramos foi até a sede da empresa em Manaus, situada na Avenida Djalma Batista, e constatou a falta de estrutura, já que não há sequer um funcionário no local, que está destruído. E como eu mostrei na tribuna e posso mostrar aqui, essa escola funciona no edifício Amazonas Flat, ali na Djalma Batista, número 3000, sala 11. Sendo que a sala 11 do edifício indicado não tem nada. É uma sala em escombros, uma sala toda quebrada, uma sala em obras que não tem funcionamento de nada naquele local. Portanto, isso é uma vergonha, uma provocação. Já foram empenhados 11 milhões desses 27 milhões de reais e é preciso que o secretário de Educação cancele esses empenhos e esse pregão seja cancelado para que não ocorra esse grave prejuízo de dinheiro público no Estado. As denúncias serão encaminhadas à Fundeb, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União e será ajuizada uma ação popular no Tribunal de Justiça. E a produção do Alean Notícias entrou em contato com a Comissão Geral de Licitação e até o fechamento desta edição, o órgão não enviou resposta sobre o assunto. Durante o pronunciamento na tribuna, o deputado estadual pelo PPS, Luiz Castro, afirmou que a situação no interior do estado é preocupante, principalmente no município de Envira. De acordo com o parlamentar, o prefeito está demitindo funcionários que apoiaram o candidato adversário no último pleito. Ivon Hatz, prefeito de Envira pelo PMDB, foi acusado de demitir arbitrariamente funcionários que apoiaram seu adversário na última eleição em 2012. A onda de demissões alcança não só os cargos comissionados, mas também merendeiras e serventes das escolas. Uma prática coronelista atrasada, arcaica, retrógrada de perseguir os adversários. E quando eu me refiro aos adversários, não são os políticos adversários, são as pessoas que na democracia estiveram ao lado do adversário do atual prefeito, que, portanto, foram pessoas que simplesmente manifestaram seu direito numa democracia de apoiar um candidato e hoje são perseguidas. De acordo com o parlamentar, a situação em que se encontra o município também tem afetado obras financiadas pelo governo do estado, já que os operários estão sendo perseguidos e também a população, pois técnicos da saúde que já haviam sido aprovados em processo seletivo não puderam assumir os cargos. As obras do governo do estado que estão sendo executadas no município de Envira, os trabalhadores dessas obras têm que passar por um crivo da assessoria do prefeito e quando se descobre que alguma pessoa não grata do prefeito esteja indo trabalhar como, por exemplo, numa humilde função de cozinheira de um canteiro de obras, o próprio prefeito liga para o encarregado das obras e diz que é para retirar aquela pessoa que não pode atuar. Um ex-servidor da prefeitura em cargo comissionado passou num seletivo para trabalhar como técnico de saúde numa distante aldeia indígena. O prefeito também disse que ele não poderia atuar na área indígena. Esse coronelismo que hoje impera em vários municípios do interior é algo muito ruim, muito atrasado. E é preciso que o povo compreenda, quando elege, que tem que se desviar desse tipo de político. A denúncia será encaminhada ao governo do estado para que as providências sejam tomadas. E sobre este assunto, nossa produção tentou contato com a Prefeitura de Envira pelos telefones que aparecem no seu vídeo, mas nenhuma das ligações foram atendidas.
O deputado Cabo Maciel fez um balanço da visita ao município de Itacoatiara durante o recesso parlamentar. A reabertura do porto da cidade foi o destaque do pronunciamento. 18 comunidades ribeirinhas do rio Arari, em Itacoatiara, a 176 quilômetros de Manaus, foram visitadas por Cabo Maciel, deputado pelo PR. O parlamentar se reuniu com populares para receber reivindicações. Maciel disse que a reabertura do porto da cidade é o grande anseio dos cidadãos daquela localidade. Focamos a nossa estada no município na questão do funcionamento do porto, onde eu pude sentar com todos os sindicatos dos portuários e ter bastante informação por parte deles. E a gente descobriu que enquanto tem pessoas dispostas a abrir o porto, reabrir o porto que está com 8 anos fechado, e algumas pessoas tentando reabrir, a gente observa nas conversas, nas ações, que tem algumas pessoas tentando de alguma forma manter o porto fechado. O deputado afirma que a carga e descarga de produtos e mercadorias que poderiam ser feitas em Itacoatiara precisam ser desviadas para outras cidades, como Manaus, o que gera mais custos para as empresas, além de não tributarem naquele município. O porto de Itacoatiara é credenciado pela Receita Federal a fazer exportação a largo. O porto está apto a fazer essa exportação, mas a gente observa que não tem interesse de meia dúzia de pessoas que os navios encostem ali para fazer essa exportação. Se não faz lá, vem fazer nos portos aqui da capital, gastando mais, uma despesa monstruosa para se manter o navio aí. E tudo isso aí, a gente tem amadurecido essas denúncias nesse período que a gente teve na cidade. O deputado peludense Sidney Leite apoiou o pronunciamento de Cabo Maciel e disse que a cidade deixa de gerar emprego e renda com o porto fechado. Isso é brincadeira para com a população de Itacoatiara, é brincadeira para com os trabalhadores e brincadeira com a economia de um município, e os municípios do interior carecem de atividade econômica e o porto está simplesmente fechado. Não só causando prejuízo econômico para inúmeros trabalhadores, mas botando em risco a vida de crianças, de mulheres, de grávidas, de idosos, que têm que desembarcar em qualquer lugar da margem do rio Amazonas que esteja próximo ao município de Itacoatiara. Nós não podemos aceitar isso e simplesmente ficarmos calados. O porto de Itacoatiara está fechado há 8 anos. No mês de abril, a Assembleia Legislativa criou uma comissão especial para buscar meios para a reabertura do porto. Na sessão plenária desta terça-feira, o deputado José Ricardo relatou os problemas de Tapauá, que constatou durante visita realizada no município. No discurso, o parlamentar destacou as dificuldades enfrentadas por moradores nas áreas de saúde, educação e segurança. Durante o recesso parlamentar da ALEAN, deputados fizeram viagens pelo interior do estado para verificar a situação de alguns municípios, no intuito de debater os problemas no poder legislativo e buscar soluções junto ao governo do estado. Foi o que fez o deputado José Ricardo, que esteve na Calha do Purus, realizando visitas aos municípios daquela região. Entre as localidades em que foram constatados problemas está a cidade de Tapauá, distante 449 quilômetros da capital. De acordo com o deputado, a cidade carece de melhorias nas áreas de educação, saúde e segurança. As 3 escolas do estado, todas com muitos problemas sérios na infraestrutura, a falta de pessoal no atendimento aos estudantes, o hospital, que também precisaria ter uma renovação nos equipamentos e o número de funcionários que é inadequado, e também na Polícia Civil e Militar. As 2 instituições estão funcionando em prédios que precisam de reformas, equipamentos também sucateados, como veículos, e um contingente muito reduzido para o trabalho a ser desenvolvido no município de Tapauá. O parlamentar afirmou que apenas 6 policiais fazem a segurança do município e que escolas não possuem bibliotecas e locais para práticas esportivas. E afirmou ainda que um relatório foi encaminhado ao governo do estado, secretarias, comissões da ALEAN, além do líder do governo na casa, deputado Sinésio Campos, para que providências sejam tomadas. Deputada Conceição Sampaio pede a criação de cota de 5% em cursos técnicos para alunos de abrigos. E mais, com 192 anos de independência, Peru é homenageado na Assembleia Legislativa. Essas e outras notícias no próximo bloco.
Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.aleam.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. O aumento da expectativa de vida do brasileiro foi um fator determinante na melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano do país. No Amazonas não foi diferente, porém, o crescimento ficou abaixo da média nacional. Na Assembleia Legislativa, os deputados estaduais comentaram o resultado. A última pesquisa realizada pelo IBGE aponta um aumento significativo na expectativa de vida do brasileiro. A média nacional é de aproximadamente 73 anos de vida e os amazonenses vivem, em média, 10 anos a mais do que viviam na década de 80. Porém, a região norte apresentou os piores índices do país e o Amazonas ocupa apenas o 22º lugar no ranking nacional dos estados em que os cidadãos vivem mais. O deputado Vicente Lopes analisou os dados e afirma que o resultado foi positivo. O parlamentar acredita que as dificuldades logísticas e a falta de profissionais da área da saúde no interior impediram o Amazonas de conquistar resultados melhores. Se por um lado nós tivemos ganhos significativos no que diz respeito à qualidade da assistência à saúde, sobretudo no que diz respeito à saúde preventiva, e aí nós podemos citar Manaus como um exemplo disso, no que diz respeito à melhoria no atendimento materno-infantil, no atendimento ambulatorial como um todo. Por outro lado, nós temos municípios no interior do estado onde ainda hoje padece pela falta de profissionais. Outros municípios constituídos de, vamos dizer assim, de populações indígenas muito grande e que, na verdade, as pessoas também não têm acesso, onde a gente sabe que a mortalidade infantil, onde nós sabemos que as doenças infecciosas continuam matando muitas pessoas. Então, esse dado, na verdade, embora ele seja positivo, uma vez que crescemos um pouco, mas não crescemos na mesma velocidade que houve nacionalmente, e eu poderia afirmar de que essa diferença é exatamente por conta desses municípios que ainda padecem pela falta de assistência médica. Já o deputado Luiz Castro defende que os índices relativos à expectativa de vida devem ser analisados em conjunto com outros índices sociais, como a melhoria da renda da população. Segundo o parlamentar, a falta de políticas de geração de renda prejudicaram o resultado do Estado. Poucos programas sociais mais expressivos foram implementados em Manaus ou no seu entorno e os municípios mais pobres do interior ficaram à mercê daquilo que sobrou, daquilo que restou depois dos investimentos feitos em Manaus em grandes obras e em alguns programas sociais. O resultado é esse. Foi o estado onde menos diminuiu a desigualdade, onde mais se podia ter feito, porque o Amazonas tem a 4ª maior arrecadação proporcional do Brasil, onde menos se fez. Para o deputado Belarmino Lins, os resultados foram positivos e mostram evolução na qualidade de vida do amazonense. É um avanço significativo considerando a qualidade de vida que o povo brasileiro tem experimentado nos últimos anos. É uma demonstração inequívoca desse resultado, não só a nível de Amazonas, mas de todo o território brasileiro. A qualidade de vida, vale também ressaltar os avanços na medicina, no conhecimento, no tratamento das doenças, enfim, na prevenção das doenças, nos recursos que o governo, tanto a nível nacional como estadual, investe na atenção do povo brasileiro. Precisa melhor, mais, sim, mas cada contribuição é válida e alcança os resultados pretendidos. A média nacional ficou em 73,78 anos de vida. Santa Catarina foi o estado com o melhor desempenho, com 76,8 anos, um incremento de 10,2 anos em relação à pesquisa anterior, realizada em 1980. O Amazonas ficou com 70,6 anos de expectativa. Já o pior estado foi o Maranhão, com 68,7 anos de média. O deputado Sidney Leite avaliou hoje o novo sistema de cotas para alunos das áreas de saúde proposto pela UEA. Para ser instituída, a matéria precisa passar por aprovação em plenário.
O presidente da Comissão de Educação da Casa, o democrata Sidney Leite, destacou o assunto em plenário. Para o deputado, esse novo sistema vai garantir a presença de profissionais qualificados nos municípios, hoje carentes de médicos. Os formandos em medicina, enfermagem e odontologia deverão prestar 1 ano de atendimento nas equipes do programa Saúde da Família na modalidade ensino em serviço. Caso aprovado, o novo sistema deverá ser utilizado já no próximo vestibular, previsto para ocorrer em novembro deste ano. O que vai mudar a partir do ingresso de 2014? Que esses alunos, esses acadêmicos, na sua conclusão, terão que ficar mais 1 ano naquele município daquele polo. Mas eles não vão ficar isso de forma gratuita. Eles vão receber uma bolsa. No curso de medicina, por exemplo, essa bolsa ultrapassa o valor de R$11 mil. Também no curso de enfermagem, como no curso de odontologia. Acompanhado, né? Isso será um curso. É lógico que com isso se aproveita para fazer um internato rural. E nós teremos não só a presença de profissionais de nível superior já nesse processo trabalhando na questão da saúde primária e na saúde de atenção ao programa de saúde da família, bem como também suprindo uma necessidade de falta de profissional no superior. No sistema de cotas serão destinadas 160 vagas, sendo 60 para medicina, 50 para enfermagem e 50 para odontologia, o que corresponde a 50% do total de vagas disponibilizadas para a área da saúde. Do total de 5.809 vagas oferecidas, 1.940 são destinadas às unidades da UEA em Manaus e 3.585 aos núcleos e centros da universidade no interior do Amazonas. Os indígenas contam com 284 vagas. O deputado Sidney Leite destacou ainda o anúncio da construção de mais 17 núcleos que irão levar a UEA para diversos municípios do estado, somando investimentos superiores a R$60 milhões. Sidney Leite afirmou ainda que a medida do Executivo Estadual representa um avanço no ensino superior no estado do Amazonas. Os candidatos às vagas do vestibular da UEA deverão realizar as inscrições pelo portal www.uea.edu.br no período de 2 a 30 de setembro. As provas ocorrerão nos dias 15, 16 e 17 de novembro de 2013. O deputado pelo PT, Sinésio Campos, enviou nesta terça-feira requerimento à mesa diretora da ALEAN para conceder o título de cidadão do Amazonas ao ministro da Saúde, Alexandre Padilha. O ministro esteve em Manaus no último sábado e anunciou o aumento de R$50 milhões de verba do SUS ao estado. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, fez o anúncio do aumento do repasse quando visitou as instalações da maternidade Balbina Mestrinho. Reformada recentemente, a maternidade é referência no atendimento de gravidez de alto risco. O ministro assinou uma portaria que assegura mais R$52 milhões e 700 mil para o estado. O valor é para reforçar as ações de média e alta complexidade. Com isso, o repasse federal passa dos atuais R$534 milhões e 700 mil para R$587 milhões e 500 mil por ano. O assunto foi tema de pronunciamento do líder do governo na casa, Sinésio Campos. A vinda agora do ministro Padilha colocou o Amazonas na média nacional, ou seja, R$160 por habitante. Eu entendo que isso aqui é um avanço. Vamos fazer com que o Amazonas, principalmente as áreas mais distantes, que serão bem atendidas. E, sobretudo, também eu entendo que as unidades básicas de saúde fluvial, que são hospitais flutuantes, num estado como o nosso, que não temos muitas estradas, as nossas estradas são nossos rios, e a mobilidade que possamos dar para dar uma assistência à saúde com mais eficiência, as unidades básicas de saúde fluvial já é uma realidade em vários municípios. O parlamentar enviou nesta terça-feira requerimento à mesa diretora da casa para conceder o título de cidadão amazonense ao ministro Alexandre Padilha. Eu entendo que se faz necessário também o Amazonas fazer o seu dever de casa, dando e concedendo o título de cidadão do Amazonas. Então estou apresentando hoje e que os deputados todos estão se mostrando favoráveis. Eu entendo que é uma forma também de fazer justiça. O título de cidadão amazonense é concedido às pessoas que nasceram em outros estados e que prestaram relevantes serviços ao Amazonas. O deputado Orlando Cidade aproveitou o recesso parlamentar para conhecer novos métodos para a criação de peixe em cativeiro. O parlamentar esteve no estado do Ceará para avaliar projetos que deram certo e também foi à região amazônica do Peru para descobrir outras potencialidades. Presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Pesca na Assembleia Legislativa, o deputado Orlando Cidade tem acompanhado de perto a evolução da piscicultura no Amazonas.
Para dar maior apoio à política de Estado de incentivo ao setor primário, o parlamentar realizou viagens durante o recesso para conhecer outras formas de produção do pescado. O deputado esteve no estado do Ceará e destacou a grande produção de tilápia e de camarão produzidos em cativeiro. Visitamos grandes açudes, como o açude do Castanhão, onde lá, só no açude do Castanhão, se produz 1.200 toneladas de tilápia mês. Tudo produzido de maneira sustentável, que hoje a tilápia é o peixe mais consumido no Brasil. E ficamos surpreendidos com aquela grande produção do estado do Ceará. Como conhecer os criatórios de camarão. Esse também, hoje o Ceará é o maior produtor de camarão do Brasil. Tivemos lá visitando uma fazenda que não é a maior, mas é uma fazenda de médio porte, 215 hectares de lâmina d'água, com uma grande produção de camarão. Só essa fazenda, segundo a informação do seu gerente, produz em média 120, 130 toneladas de camarão mês. O parlamentar também foi ao Peru, país vizinho que possui condições semelhantes às do Amazonas. O deputado ficou surpreso com o sucesso conquistado pelo país na produção do pirarucu em larga escala. Tivemos lá no estado de Loreto, especificamente na capital Iquitos, onde visitamos também o procedimento de produção de peixes, em especial o pirarucu, onde ficamos muito surpreendidos com aquela grande produção de pirarucu, produção de alevinos, produção da carne lá no Peru. O Peru hoje se destaca como o maior exportador de carne de pirarucu, a grande maioria criado em tanques redes, tecnologia desenvolvida através de uma tecnologia japonesa que levaram para o Peru, e está na linha do maior exportador de pirarucu do mundo. Orlando Cidade defende o uso do pescado como alternativa de geração de emprego e renda no interior do estado. Para o deputado, a produção do peixe em cativeiro é ideal para a política de desenvolvimento sustentável defendida pelo governo do estado. Deputado Cabo Maciel anuncia a correção da data de promoção de alunos soldados da Polícia Militar. E mais, deputada Conceição Sampaio pede a criação de cota de 5% em cursos técnicos para alunos de abrigos. Veja no resumo de notícias. Nesta terça-feira, a deputada Conceição Sampaio formalizou junto à mesa diretora da Assembleia Legislativa uma indicação ao governador do estado, Omar Aziz, para a criação de uma cota de pelo menos 5% das vagas em cursos técnicos e profissionalizantes para os jovens egressos de abrigos ou instituições. De acordo com a parlamentar, a justificativa do pedido se baseia na necessidade de reforço na qualificação profissional, que muitas vezes não são oferecidas nos abrigos. Deputado Tony Medeiros participa da primeira Conferência Municipal de Cultura, realizada em Rio Preto da Eva. O parlamentar, que preside a Frente Pró-Cultura da Assembleia Legislativa, proferiu uma palestra no evento sobre a importância da criação do Conselho, do Plano e do Fundo Municipais da Cultura, que vão ajudar os municípios a organizar, captar recursos e apoiar atividades culturais. O deputado Belarmino Lins parabenizou o governo do estado pelos investimentos na área da saúde. O parlamentar destacou a reinauguração da maternidade Balbina Mestrinho. Nós registramos foi a inauguração da nova e reconstruída maternidade Balbina Mestrinho, a mais antiga das maternidades do Amazonas, que milhares de mulheres amazonenses ofereceram, usufruíram e desfrutaram daquelas instalações com a geração do presente. É um investimento que o governo fez da ordem de 15 milhões, mas que dignifica o respeito do governador Omar Aziz com o setor de saúde também. Deputado Sidney Leite destacou em plenário a realização da Conferência Estadual de Educação em setembro deste ano. Para o parlamentar, esta será a oportunidade de cobrar do governo federal a diferenciação de políticas públicas para o setor na região amazônica. Os valores praticados para com o sistema de educação, ele é inferior à realidade do que acontece na Amazônia. Eu já citei isso, como por exemplo o preço da merenda escolar, o valor do transporte escolar. Nosso transporte, na sua grande maioria, é fluvial, não é
transporte terrestre e as distâncias são muito grandes. Então, nós não podemos ter o mesmo valor praticado no sul e sudeste do Brasil, praticado aqui na Amazônia. Então, essa é uma questão. A outra questão é a internet banda larga. Nós temos uma internet, mesmo nas áreas urbanas, de péssima qualidade. Nós queremos internet na escola e que isso passe por uma decisão do governo federal, do Ministério das Comunicações, com a participação da agência que regulamenta, que é a Anatel, com o Ministério da Educação, para que garanta a internet banda larga em todas as escolas da Amazônia. A outra é que a gente possa ter um plus de investimento e trabalhar num sistema nacional de educação indígena. Depois de denúncias na tribuna da Assembleia Legislativa feitas pelo deputado pelo PR Cabo Maciel, o governo do estado corrigiu a data de promoção de 93 alunos soldados da Polícia Militar para o cargo de soldado. Segundo o parlamentar, a data de promoção foi no dia 5 de março de 2013 e não 24 de junho, como foi publicado. A correção foi divulgada no Diário Oficial do Estado. Fizemos as denúncias, procurei o comando da Polícia Militar, procurei a Casa Civil do Governo, conversei com o Dr. Raul Zaidan, e publicou no dia 24 de junho a formatura, a promoção desses policiais. E publicou errada, porque a data de formação deles é 5 de março. Então, 5 de março. E agora foi feito uma republicação no Diário Oficial, corrigindo essa injustiça. E aí eu quero parabenizar os 93 policiais que hoje, de fato e de direito, são policiais, estão com seus salários atualizados e vão receber o seu retroativo a 5 de março. O deputado José Ricardo comemorou a sanção nesta semana do Estatuto Nacional da Juventude, por parte do governo federal, que, entre outras ações, garante meia entrada em eventos esportivos e culturais a jovens de baixa renda e estudantes, além de estabelecer 50% da tarifa em transporte interestadual. Para o petista, a medida deverá municiar a população jovem de mais instrumentos de cobrança de políticas voltadas à juventude. Vai ser mais um instrumento de cobrança para que o poder público dê uma atenção melhor a 50% da população brasileira, que é a juventude. Funcionários da Casa Legislativa receberam nesta terça-feira treinamento sobre os impactos ambientais causados por resíduos sólidos, consumo de água e energia elétrica, odores e ruídos. O treinamento dá continuidade ao processo de tripla certificação da ALEAM pela ISO 9001, 14001 e 18001. O treinamento de hoje é para que os colaboradores que foram designados por cada diretoria façam a revisão do levantamento de aspectos e impactos ambientais relacionados às atividades de cada diretoria. Então eles vão receber primeiramente esse treinamento, vão ter 2 semanas aí para revisar todas as planilhas de aspectos e impactos ambientais. Posteriormente eles terão um outro treinamento de levantamento de perigos e riscos, para também estar fazendo a revisão das planilhas de levantamento de perigos e riscos associados às atividades de cada diretoria. Há 192 anos, o Peru, país que faz parte, junto com o Brasil e a Colômbia, da Tríplice Fronteira, conquistou a independência nacional. Para homenagear a nação vizinha, uma sessão especial foi realizada na manhã desta terça-feira na Assembleia, atendendo à proposta do deputado Adilto Afonso. Na ocasião, o parlamentar debateu a viabilidade de criar laços econômicos entre os dois países. Em 1821, um novo rumo foi tomado na história da República Peruana. Há 192 anos, o general argentino José de San Martín proclamou a independência do Peru. Para comemorar o feito, celebrado no dia 28 de julho, a Assembleia Legislativa do Amazonas realizou uma sessão especial em homenagem à data. O evento foi uma iniciativa do deputado Adilto Afonso. O parlamentar afirmou que o Poder Legislativo no Amazonas precisa ter mais contato com o Peru para a troca de experiências, já que o país vizinho manifestou interesse em estreitar laços econômicos com o Estado. Hoje, nós queremos que o Peru diga que tem interesse em compra de produtos nossos aqui do polo industrial, o que eles também têm a nos oferecer. Já o cônsul disse que tem produto hortifrutigranjeiro, por exemplo, que há interesse do Peru vender para Manaus. Nós temos aí uma estrada que foi recentemente inaugurada, a transoceânica, que essa estrada vai possibilitar
que produto do polo industrial seja escoado via essa estrada, via uma hidrovia. Então, assim, nós queremos ouvir o que o Peru pensa a nosso respeito e o que nós podemos também estarmos aí trocando esse comércio, que eu acho importante. O deputado Belarmino Lins, que presidiu a sessão especial, afirmou que foi a primeira vez que um parlamentar do Amazonas propôs uma homenagem em comemoração à independência do país e que a iniciativa é importante para melhorar o intercâmbio entre as nações. O reconhecimento por parte do deputado, por parte do Poder Legislativo, na melhoria na qualidade, na melhoria na busca de melhorar o intercâmbio cultural, comercial entre os dois países, nosso vizinho, e que ambos, tanto o Brasil como o Peru, podemos de maneira significativa contribuir com o desenvolvimento e com os melhores resultados nas relações bilaterais que possam ocorrer. O cônsul-geral do Peru, Eduardo Rivaldi, afirmou que o consulado recebe instruções para elaborar planos, convênios e integração com o Brasil. O cônsul disse ainda que a inédita homenagem que a Assembleia realizou foi muito importante para que pudessem conhecer os deputados e autoridades que oferecem oportunidades ao Peru, que, de acordo com ele, é um país co-irmão. País amazônico, país hermano. Há em torno de 15 mil peruanos residindo no Amazonas, dos quais 5 mil são cadastrados no consulado. E vamos agora à nossa agenda parlamentar. Dia 7 de agosto, deputado Cabo Maciel realiza sessão especial para a entrega da medalha Rui Araújo ao coronel Almir Davi Barbosa, às 11 horas da manhã, no plenário Rui Araújo. Dia 8, deputado Luiz Castro promove sessão especial em homenagem a uma cooperativa odontológica, às 2 horas da tarde, no plenário Rui Araújo. E ainda, a audiência pública debate sobre o novo Código da Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil, no âmbito da Câmara Federal. A autoria do deputado José Ricardo, às 2h30 da tarde, no mini plenário Cônego de Azevedo. Dia 9 de agosto, sessão especial em homenagem ao Dia do Estudante para tratar sobre a qualidade da educação no Amazonas. A propositura é do deputado José Ricardo e será às 10 horas da manhã, no plenário Rui Araújo. E você vai ver agora o que foi destaque no Alean Notícias de hoje. Estudo técnico sobre segurança jurídica vai ser decisivo para a instalação ou não da CPI da telefonia na Assembleia, afirma o presidente da Alean, deputado Josué Neto. Supostas irregularidades em processo licitatório do Executivo para a área de educação, denuncia deputado Marcelo Ramos. E mais, Peru recebe homenagem na Assembleia e deputada Adjuta Afonso propõe laços econômicos entre os dois países. E nós ficamos por aqui. Para sugestões de reportagem, tvalean@alean.gov.br. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site da Assembleia e nossas redes sociais. Esta edição também estará disponível no YouTube, no canal Alean. Uma ótima noite para você e até amanhã.